Cara, Opa. você tá no cenário há quanto tempo hoje? Desde o finalzinho ali de 2014, então fazendo 10 anos aí. 14 você entrou profissionalmente ou você já tava antes ali tentando? Não, eu virei profissional bem por acaso, assim. Eu só jogava com os amigos, aí eu entrei num time menor assim, que era CG, na época, CG Game. E aí eu joguei um tempinho, acho que um mês, dois, a gente jogou contra o CNB no campeonato. E aí eu me destaquei um pouco ali, eu fui chamado pra um teste e entrei no CNB, foi meio que por acaso, assim. Caralho, do nada. É, eu tava bem for fun, assim, com os amigos e deu no que deu. Quem foi que te chamou pro teste? Você lembra? Pô, o Calecão, ele tava orquestrando tudo, mas eu lembro que eu jogava com o Napom também e com o Garo na época. E aí o Napom, Caralho. ele já tava com a perninha pra entrar no CNB, aí então meio que eles já estavam de olho na CG como um todo, assim. Essa CG era aquela do Sul? Era um órgão que era do Sul? Que era Cyber Gaming ou não? Pô, eu acho que sim, acho que Então, sim. acho que é essa. Acho que É, é porque essa na mesmo. época não era nada estruturado, assim, Sim, só tinha um sim. Discord, era Sim, isso, Discord e a tag. exatamente. Pô, e como é que você teve essa vontade de virar jogador? Porque você falou que você entrou sem querer. Então você não tinha planos de virar atleta, de virar profissional de esporte. Você só tava tirando um rolê ali com a galera, você não queria virar profissional? É porque eu tenho 2 irmãos mais velhos, eu sou o mais novo da família, Tá quantos anos? eu tô com 30. Tá de E aí boa. meus irmãos 10 anos mais velhos que eu, então eu sempre Aham. cresci jogando, etc. Os meus amigos Uhum. eram de jogos, então eu joguei Dota, joguei ROM, eu joguei todo tipo de jogo, eu ia pulando de jogo em jogo com eles. Aham. E aí eu cheguei no LoL quando ele começou. E aí eu fui jogando bastante tempo, meio que for fã, assim, eu não tinha pretensão de virar jogador nem nada, nem existia, né? A gente tava no começo de tudo. Verdade. Eu nem realmente sabia que tinha um cenário no Brasil, eu assistia as coisas lá de fora. Eu assistia Dignitas, Team Rock Solid, Você acompanhava, TSM. então. É, eu acompanhava bem por cima, assim, mas eu via competitivo de LoL lá fora. E aí, quando eu tive a oportunidade, eu meio que abracei. Não era algo planejado, o que eu pretendia fazer. E como é que foi esse seu primeiro... Você é daqui de São Paulo? Não, sou de Goiânia. Porra, então teve esse outro impacto também, de viajar, né? De sair de casa, porque a CNB era a época que já tinha a GH. Tinha GH, tinha GH. Esse primeiro impacto pra você e sua família, o Thiago Maia chegou. Opa. Esse primeiro impacto pra você e sua família aí, como é que foi? Ah, te falar que foi meio tranquilo, assim. Minha mãe, ela sempre foi bem de boa, assim, bem pra frente. Ela já mexia com o computador antes de eu mexer no computador, então ela já tava... Ficando na frente da Opa. câmera. Primeiro, senão. Olha que regata incrível. É. Toma. Hoje foi só proteína, pra ir em homenagem a ele. Você viu que ontem Hoje você é foi proteins. homenageado, né? Aonde? Ontem o Marvin falou que... Falou da maçã do amor. Ah, O Business então, Maçã do Maçã Amor. Ontem o Marvin comentou. Por que tem espetinho? Qual que é o... Proteína. Ah, É só proteína hoje, pelo amor de Deus. Não pode ter carboidrato aqui. eles pô. não têm ideia de ter um temporal absurdo, né? Tá, Para tá agora. absurdo. Então. Mas demorando 3 horas, mas chegamos. Diga lá, continue, Achão. Mas então, minha mãe sempre foi muito tranquila assim. Aí eu tava fazendo os testes no CNB, eu nem tinha comentado com ela, só tava fazendo o teste pra ver no que dava. E aí eu tinha desistido no teste, que na época eu tinha saído da faculdade, eu tava fazendo um concurso da Caixa. Caralho. Aí eu falei, pô, Calecão, não quero não, vou estudar, deixa isso quieto. Aí passou um tempinho assim, ele falou, pô, a gente escolheu, você vem. Aí me deram a data era tipo 2 semanas depois. Putz. Aí eu fui lá, falei com minha mãe, falei, tô indo pra São Paulo. Ela falou, beleza, eu vim. Suave, assim, De uma tranquilo. semana pra outra. Caralho, já tava nessa época na CNB, Diogo? Não, eu entro... sim e não, né? Porque você entra, chega primeiro que eu. Você chega É, eu na cheguei casa primeiro que eu. É que é... Isso aí era começo de janeiro, né? Não, Era não. dezembro? Foi Quando que era? finalzinho do ano, eu não lembro exatamente um mês, mas eu acho que um pouco antes de outubro. É porque eu sei que eu... O que acontece na realidade? Ah, lembrei. Fiz o timeline. Eu tinha que escolher se eu ia pra PEN, Kabum ou CNB nesse final do ano. Eu fiquei um tempinho em cada uma. E o último que eu fiquei foi CNB. Eu fui tipo Kabum, PEN e depois CNB. Então demorei um pouquinho. Mas no final eu acabei escolhendo CNB mesmo. E, cara, assim, você jogou top. Durante quanto tempo você ficou ativo profissionalmente? Jogador. Até 2020, comecinho de 2020. Então foram 6 anos de pro player. Ah, é bastante tempo. Por que, caralhos, você inventou de querer ser treinador? De onde surgiu essa vontade de passar raiva? Ah, eu já tinha um pezinho ali pra ser treinador, porque eu gostava mais de tentar entender o jogo, de assistir, de saber como que o jogo tava funcionando do que de jogar. Eu tinha muito desgaste com solo kill. Tipo, eu sempre gostei muito do jogo, mas quando vira profissão assim, é um desgaste muito maior. Então eu não gostava tanto de ficar jogando, tipo, 10 jogos por dia. Eu preferia jogar menos e assistir mais.
E aí eu também tive épocas de reserva. Eu fui reserva no CNB e tal, fui reserva na Do NTZ. Pai, do Filho, do Espírito Santo, essa época aí. E aí eu sempre ajudava os times quando eu tava de reserva. Eu sempre fazia um pouquinho de trabalho assim de comissão. Então eu já tava meio que inclinado pra ir pra esse lado. Onde é que você bateu o martelo? Dizendo, quero, é isso. Ah. Vou largar o pro player, vou ser treinador. Tipo, sempre foi muito fácil pra mim pegar challenger, tipo, tá nível alto assim de jogo. E aí tava ficando difícil. Então eu entendi, pô, eu tô ficando pior, tá ficando complicado, competição maior agora. Eu não tô rendendo igual eu rendia antes, eu acho que eu não tenho o mesmo nível. E aí eu tive a oportunidade. Aí eu falei, pô, vai ser agora, eu vou abraçar isso. E é foda, né? Porque meio que você tá abandonando um sonho ali. Eu queria ganhar a CBLOL como jogador. Acabei ganhando como técnico, mas, tipo, meio que, tipo, morre um pouquinho do seu sonho ali. Então é uma transição bem difícil. Mas eu fui e é isso. Ah, no início você fosse mais por uma necessidade do que por vontade, você acha? Porque você viu que você tava piorando? Tipo, eu tinha um pouco de vontade de ser treinador, mas eu queria que essa hora não chegasse, entende? Aham. Então, pô, quando chegar eu vou ser, mas eu não quero que chegue. Pô, e isso é muito foda. Vocês dois são de uma geração que não é da mesa, mas de um movimento que é jogador virar treinador. E a gente vê muito pouco isso acontecendo no CBLOL. A gente vê muito isso acontecendo lá fora. LEC, LCS, LCK, LPL. Mas aqui no CBLOL a gente tem você, o Diogo, Kalec, Turtle. Quem é mais? Tem mais. Alox? Alox. O... Meu Deus, esqueci o nome do cara que foi campeão na Kabum com o Titã, o... Campeão na Kabum? No o bot. Nuddle? Não. Okay. Ah, o Riev? O Riev também ficou... Mas o Riev era positional, não era isso? Mas... Tem o de save agora também, né? Tem o de save, tinha o Aerion. O de save já saiu. Agora ele tá sem time. Não sei se o Aerion tá em atividade ainda, que é muita gente. Agora... Eu não sei o que o Jox... O Jox faz... Ele tinha uma condição de coaching? Porque o Jox, ele virou coach, aí saiu o jogador, aí virou coach. Ele tava meio que transicionando ali. Ele tava comigo esse split. Mas você e aí ele tava fazendo uma participação mais de... Igual eu falei antes de começar o programa, tipo de 1 a 1 com o jogador, mais de demanda do player. Mas você vê que a maioria é mais antigo mesmo. Todas as que a gente falou é uma galera mais antiga. É, exatamente. É daquela geração que lá, 14, 13, 15... É muito difícil a gente ter uma galera que começou depois virando treinador. Por que vocês acham que isso acontece? Assim, a galera não tem vontade, o dinheiro da stream vale mais. Vontade? Esse dia foi maneiro. Esse dia foi maneiro. Eu acho que são alguns fatores. Um deles é um pouco do prestígio, assim. Não tem o mesmo prestígio você ser treinador e você jogar. Acho que é diferente. A outra é que nem todo mundo tem aptidão para ser treinador. Tipo, são trabalhos muito diferentes. Completamente. Tipo, não é só você gostar do jogo. Você tem que ter, tipo, uma aptidão para aquilo. É um trabalho Fala um pouquinho mais perto, Achão. Foi mal. Coladinho, eu sei como é que um trabalho bem específico, assim. Então, muitos jogadores que jogam, tipo, têm contato com o jogo, às vezes até falam que tem vontade, mas o cara não serve para aquilo. Entendi. E tem muito jogador que não quer abandonar o sonho. Então, tipo, ele fala, pô, eu quero virar staff, mas ele não realmente quer, ele não tá se dedicando pra aquilo, entende? Ele continua jogando 15 horas solo kill por dia. Só que de staff você não pode fazer isso. Você o cara que tá no... Ele quer tá no LoL, né? De staff você tem que estar pensando em gestão, você tem que estar pensando em planejamento, você tem que estar assistindo mais, você tem que estar tentando entender como que o meta tá mudando, coisas do tipo. Você não tá só jogando. Nossa, eu tenho tantas respostas pra essa pergunta. Eu acho que a galera... Primeiro que eu acho que a galera de antes era mais apaixonada pelo jogo. Em geral. Tipo, eu tenho essa... Não, é sério. Hoje em dia é muito mais trabalho do que... Pô, o que a gente ganhava lá era uma sacanagem. Tipo, não era trabalho. A gente fazia o que a gente queria. Quanto tiver de tempo que eu na Racing ganhar nada. A galera das antigas, elas estão acostumadas a comer o pão que o diabo amassou e, tipo... Eu gosto do jogo, eu tô nele por causa disso. Se eu me mantive por muito tempo, é porque eu realmente gosto. Eu gosto de LoL. Acredito que eu acho também. Lógico que a gente passa raiva. Tem momentos que a gente passa raiva. Muita raiva. Mas é a vida. Eu não gosto de jogar mais tanto, mas eu gosto de assistir. Então, a gente vai criando um link. Então a galera é mais apaixonada, overall. Segundo, que, como o Ash falou, você tem que ter aptidão pra ser treinador. E assim, é muito difícil. Eu vou te falar que até hoje, eu não esqueço disso, tá? Uma das piores sensações que eu tive, e eu tive que administrar ela, aquele negócio de, tipo, digerir o sentimento, foi quando eu tava treinando vocês. Mas é um momento específico. Talvez você lembre, talvez você não lembre, que faz muito tempo. Faz literalmente 11 anos. Mas tiveram 2 momentos treinando na POM que eu tive que, tipo... 11 anos? 2013? 2013. Não, 14, foi né? 14. Faz 10 anos. Foi 10 anos. Teve uns 2 momentos ali que eu tinha acabado de sair de jogador. E eu não era tão ruim.
E, tipo, na ponta tava começando. Aí você que tá falando, né? Não, é sério, pô, é sério. Ele lembra. Eu não era tão ruim. Eu tava jogando na NTZ até. Mas isso é o que eu falei. É aquele sentimento, tipo, eu virei técnico, mas ele ainda tá com aquele sonho ali nas costas então. dele. Tá Tipo, com o negócio do player, né? tá aqui buzinando. Eu não tinha como, porque tinha faculdade lá pra barrar. Então não tinha como continuar nisso. Mas, por exemplo, eu assisti o Napon jogando, a primeira coisa que eu pensei foi, caramba, eu sou melhor que ele. A primeira coisa que eu pensei na hora. Eu juro por Deus. No começo lá eu tinha certeza absoluta. Isso é a pior coisa disparada pra um treinador. Foi a primeira coisa que eu pensei. E aí depois eu falei, isso não importa. Tipo, depois eu digeri esse sentimento, entendeu? Mas teve o episódio da Evelyn lá, não sei se você lembra, um VOD que eu fiquei muito louco. Não tem essa memória não, Diogo. É, o Diogo ele faz isso com Não todo tem. mundo, cara. Tipo, Não ele tem tem esse memória poder, do não. caralho, eu não lembro que eu comi ontem, porra. Teve um jogo da foi a única discussão pesada que eu tive com ele, foi nesse split aí. Que foi um jogo de Evelyn que ele jogou. E tipo assim, eu falei que ele tinha jogado muito mal, ele falou que não. E eu coloquei, aí eu fui um pouco pior, porque eu coloquei o replay na sala. Todo mundo viu ele cancelando o auto-ataque, errando tudo. Falei, ó, você cancelou o auto-ataque aqui, você errou aqui, você matava esse cara aqui, você matava esse cara aqui. Foi a única vez que eu fiquei, tipo, você não vai lembrar, eu acho que é muito específico. Eu acho que tipo, a maior força de um treinador assim é ele ser neutro em relação ao jogo. É, Tipo, então. ter menos sentimento do que um jogador. Então, não é sobre você saber tudo, é sobre você não estar sendo influenciado pelo que tá acontecendo ali no jogo. Justamente. Então, muitas vezes o jogador ele sai de um jogo assim de cabeça quente, e aí você tá falando um bagulho pra ele não aceita, e a visão dele é totalmente diferente, porque ele tem muita emoção envolvida naquilo. Sim. Sendo que eu tô vendo aquilo de forma fria. Eu Exatamente. tô realmente vendo o que tá acontecendo. A minha perspectiva é diferente dele. Fria mais ou menos, né? Não, Porque mas ele você dá um tem- porradão não, na depende, mesa. depende. Não, mas é bem diferente. Eu tô ligado, tô ligado, são tô coisas ligado. diferentes. Do tempo do CNB foi 2014 a 2017 que eu trabalhei com a Osh. Eu vi ele bravo de verdade 2 vezes. Bravo, tipo assim, de realmente podia dar merda. Que foi aquela vez com o Yoda, que essa você deve lembrar. Sim. Essa aí, tá vendo? Ele não esquece. E uma outra vez que eu não lembro o que aconteceu, mas alguém te sacaneou de alguma forma. Foi eu brigando com o PBO. Isso, mas com o é porque PBO. ele era moleque, sabe? É, o Mas PBO sempre teve essa passava do vibe, limite, né? porque ele ficava É. testando a Osh, ele ficava testando. Ele é tipo o irmão mais novo, assim. Ele testava muito, ele Essa testava do Yoda muito. foi o quê? Foi o que teve? A do Yoda Com o seu foi, Filipinho. foi antes do Yoda pro banco, né? Não pode contar, se você quiser Mas que você lembra. foi... não foi nada, tipo, extraordinário, assim. Foi mais Não. por desgaste de jogo. E aí eu não tava gostando do jeito que ele tava falando com a rapaziada. Entendi. E aí eu já saí do jogo gritando, já. Mas mesmo o Yoda, ele reconheceu depois que ele tava errado, né? Também ele não ia não reconhecer, né? Tio, a Osh bravo do outro lado. Mas, assim, foi uma época antes dele ir pro banco e que ele dava uns feedbacks muito ruins em jogo, porque ele tava muito desgastado. Ele tava fazendo stream, tinha namoro e tinha o CNB. Uhum. E esse foi um split que foi mais desgastante pra gente. Ser muito lá Eu na sinto frente, que ele né? tava querendo meio Abraçar que o mundo. assumir tudo assim. Ter a responsabilidade toda de jogo. Ele não parava de falar um segundo durante o jogo. Ah, E aí a gente não conseguia, tipo, jogar e fazer nosso jogo rodar. A gente não conseguia se comunicar dentro de jogo. E aí acabou o jogo, ele começou a falar, não, só eu tô pensando não sei o quê. Aí pô, eu fiquei, puta, eu falei, pô, tu não cala a boca, irmão. Como é que alguém vai falar nessa porra? Aí já saí gritando já. E aí, falei, e aí, aquilo ali, o PBO só olhou pra mim assim, ó, tipo, e aí eu, calma, que ele percebeu que tinha algo errado, entendeu? Mas isso aí é trito normal de jogo. É, né? normal. O Mas que, resolveu que a no gente dia. sabe de história de gente que quase saiu na mão e de gente que saiu na mão, não, isso acontece mas o tempo não, inteiro. até porque o seu Oscar namora alguém, ele mata alguém, mas tipo, Não. tipo, nunca. E esse que é talvez a maior ironia do Aoshi. Não, eu acho que eu só. De gente que saiu na mão, eu só conheço uma história. Eu conheço Que é umas aberta 3. essa, todo mundo, da Red. Os Não. coreanos, o Chaser e o Sky. Você conhece mais, chefe, você conhece mais. Saiu na mão, Você conhece mais, chefe. eu conheço uma de um copo voando. Teve pão voando, copo voando. Não, pão é suave, porra. Teve um copo voando e Não, porrada. mas porrada teve mais. Não teve lembro mais. de cabeça, não Mas, acho que essa é a maior ironia do Aoshi, inclusive. Mas, ó, o negócio do Napon eu resolvi bem cedo. Tipo assim, foi literalmente o primeiro review que eu dei pra ele. Eu percebi que ele era muito novo ainda. E eu tive que engolir esse, voltando nesse assunto, tive que engolir esse orgulho, tipo, cara, aqui talvez eu realmente tenha que ensinar mais. E eu nunca transpareci isso pra ele. A parada é quando você pensa assim, pô, eu jogaria melhor, coisa do tipo... Você perde confiança do jogador, ele perde Eu confiança em nunca você. nem falei isso. Ah. E é o bagulho da emoção que eu falei. Você começa a ser influenciado por emoção. Quando Mas, você não deveria. mas com certeza eu pensei, tipo, tava na minha cabeça, Sim, tô sim. sincero nisso. E eu acho que todo treinador que foi jogador vai passar, por algum momento vai passar isso na cabeça. Você treinou top sim. laners que provavelmente você falou, pô, o maluco tá trolando demais. Tipo, eu jogando, mas ao mesmo tempo isso não importa no fim do dia. Tipo, importa que você tenha experiência e que você consegue ajudar. E a ironia que eu ia falar do Aoshi é que todo mundo vê ele, tanto que quando eu conheci ele pela primeira vez, que foi dessa época aí, ele era mais na sua nessa época.
Muito mais. Eu era mais fechadão. Ele não falava bem então, fechadão. assim, ele não dava um oi no começo pra ninguém, só tipo assim, boa tarde, ele ficava lá na dele, jogando e dando a corrida dele de manhã, tinha corrida, academia. E aí, eu sei que foi aos poucos mostrando a personalidade dele, que é a ironia. Que na verdade ele é um cara super simpático, com um sorriso maravilhoso. Aí, ó. E foi muito da hora quando, nesse split aí, ele começou a se abrir com a gente. Porque a gente jogava board game, a gente fazia várias coisas em time. E aos poucos a gente foi vendo que ele é um cara completamente diferente. Então a gente fala, pô, claro, também não vai folgar com ele. Não tem porquê, mas é diferente da impressão da galera. Sacou? Sim, porra, pra caralho, né? Porque veio o Aoshi grandão, velho, Não, ele é eu sou mó mal gente encarado, boa. mas eu sou de boa. Mó gente boa, mó educado.